segundo volume que Lucas escreveu, que nós chamamos Atos dos Apóstolos, um título que só recebeu bem depois, realmente deveria ser Atos do Espírito Santo. O livro de Atos começa com uma referência a os eventos indiscutíveis que comprovaram que Jesus de fato estava vivo. Porque sabemos que houve dúvidas sobre a possibilidade de alguém realmente levantar-se dos mortos. O próprio Tomé teve essa dúvida, como nós lemos no Evangelho de João. Mas com essas indiscutíveis provas, Jesus até comendo com eles, comissionando eles, escolhendo eles, dando-lhes instruções para que eles possam, de fato, sair com essa segurança que Jesus estava mandando eles. Os eventos que comprovaram que Jesus era justamente o Messias já tinham se demonstrado. Naqueles 40 dias, os discípulos podem ter lembrado dos fatos daquilo que ele fez lá na Galileia, onde Jesus já encontrou com os discípulos após a sua ressurreição. É tão interessante ao ler aquilo que Lucas escreve nessas primeiras palavras do seu livro. É tão notável a maneira que ele diz que os discípulos, ainda com ilusão, que o reino seria um reino judaico, e não um reino como nós já sabemos que era, um reino espiritual, um reino internacional, composto de pessoas que se entregariam ao Senhor Jesus como seu Rei e Senhor, e que estariam obedecendo Jesus e estariam levando essas boas novas a todas as nações do mundo. Portanto, o livro de Atos mostra-nos como isso tudo começou, como isso se expandiu. É um livro que nos interessa demais porque não temos outra fonte para saber como esses acontecimentos realmente se realizaram. A presença de Jesus com seus discípulos, indo e vindo, não ficando com eles o tempo todo, mas aparecendo. E aparecendo, como sabemos, com um corpo diferente do que ele tinha sido morto, um corpo perfeito. Que esse fato, e o fato que Jesus podia comer com eles, mostrou que era também um corpo que podia ser tocado, um corpo que podia falar, um corpo realmente visível e que se refere a um corpo tipo que nós também receberemos quando sairmos dos túmulos. Jesus, depois de fazer claro o ministério e a comissão que ele estava passando para os discípulos, passou por um lugar bem pertinho de onde nós estamos, no Monte das Oliveiras. Nós não sabemos realmente o local específico de onde, pela graça de Deus, ele foi assunto à destra do Pai. Essa última aparecimento de Jesus e desaparecimento num nuvem fecha esse período de 40 dias. É muito importante a ascensão, porque não é para esperar que ele voltasse, a não ser quando ele volta na glória. Há uma exceção, todos sabemos. Quando ele apareceu na estrada de Damasco para Saulo de Tarso, incrédulo, cheio de rancor e ódio para os discípulos de Cristo, e que se entregou ao Senhor Jesus de uma maneira espetacular, sendo transformado de morte para a vida, de ser o grande inimigo do Evangelho para se tornar um dos mais destacados servos do Senhor. Isso porque, como diz 1 Coríntios 15, versículo 8, que ele apareceu para este nosso querido apóstolo Paulo como alguém nascido fora do tempo. Realmente foi inesperado esse aparecimento que Paulo destacou como sendo a hora em que ele também foi comissionado para ser como os outros
11 ou 12 discípulos para a glória de Nosso Senhor. Realmente, aquilo que acontece no livro de Atos é para ser frisado, deve ser lembrado, pregado e proclamado, porque realmente Deus se mostrou de uma forma tremenda através do seu Filho e através da vinda do Espírito Santo. Mais um pontinho. O versículo 4 diz que eles não deveriam sair de Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. Esse evento, como nós sabemos, ocorreu no dia de Pentecostes, apenas uns 10 dias após a ascensão de Nosso Senhor Jesus. Não tiveram que esperar muito tempo. Mas, graças a Deus, com a presença do Espírito, a igreja estaria pronta para sair com uma mensagem realmente salvadora, um verdadeiro querugma em que se proclamaria arrependimento e perdão dos pecados, recebimento da promessa e serem incluídos neste novo povo de Deus que se une tanto judeus como gentios. Graças a Deus por aquilo que Jesus fez por nós, tanto na cruz do Calvário, como também saindo daquele túmulo e sendo levado à destra do seu Pai. Como nós podemos observar o cenário geográfico à nossa volta da cidade de Jerusalém, associado também a tudo que Jesus fez no seu ministério na Galileia, nos dá um quadro geral daquilo que podemos chamar de vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para o começo de Atos, como acabamos de ouvir aí no capítulo 1, vamos observar a atenção especial de Lucas para organizar este livro e para mostrar a importância de como as coisas aconteceram de fato. Você deve ter prestado atenção na realidade de que esse livro é um livro patrocinado por Teófilo. Teófilo, como já ouvimos, é aquele homem que despendeu recursos para financiar a escrita do livro de Atos. E a maneira como isso acontece é bastante estruturada e organizada. Começando o estudo em Atos capítulo 1, nós podemos perceber como Lucas dá atenção a dois aspectos importantes. Como foi mencionado, ele diz que as provas são indiscutíveis. Isso significa que a realidade da ressurreição de Cristo Jesus é algo que foi comprovado por testemunhas. Estamos aqui pertinho do Monte das Oliveiras, num cemitério judaico que nos mostra a realidade da morte e a sua força sobre o ser humano. O fato de Jesus ter ressuscitado era algo que não interessava nem aos judeus que não criam nele, e muito menos à comunidade romana, aos gentios que estavam aqui. Então Lucas faz questão de dizer, olha, tudo o que aconteceu foi devidamente comprovado e eu estou organizando tudo para que tu, excelentíssimo Teófilo, venha a ter certeza das coisas que foram pregadas e proclamadas. Quando nós andamos um pouquinho mais para frente, o texto que merece uma atenção especial, particular, no começo do capítulo 1 é o versículo 8, porque Jesus tinha dito aí aos discípulos que eles deveriam ser testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos observar que este livro que fala do Espírito Santo, esse livro que fala tanto do poder de Deus, é o livro talvez mais
estruturalmente organizado no Novo Testamento. E aqui nós temos já uma espécie de enfoque geográfico que se desdobra, que aparece aqui no início, mostrando como esse evangelho seria proclamado primeiro aos judeus, depois aos samaritanos, e talvez você não se lembre tanto, mas os samaritanos eram meio judeus, meio gentios e acabavam não sendo muito bem aceitos pela comunidade judaica daquele tempo. E depois, finalmente, o evangelho chegaria aos confins da terra. E como vimos, tudo isso aconteceria debaixo da ação poderosa de Deus. Essa ação claramente descrita pelo poder do Espírito Santo que estaria atuando sobre esta nova comunidade dos discípulos de Cristo Jesus, anunciando a chegada do reino de Deus. Sem dúvida alguma, a ascensão de Jesus merece uma atenção particular como uma das coisas mais importantes da história da fé cristã. Nós pudemos ouvir um pouco a respeito dos detalhes sobre o fato de que Jesus, perante os seus discípulos, subiu aos céus, não muito longe daqui. Essa questão é bastante importante quando nos lembramos do que a Bíblia quer nos falar, do que a mensagem do Novo Testamento quer nos falar a respeito da pessoa de Cristo Jesus. É verdade que, por um lado, o Novo Testamento nos apresenta um Jesus completamente identificado conosco. Sim, ele é aquele que encarnou entre nós, portanto, Jesus era plenamente humano, ele se identificou com os discípulos na sua semana de sofrimento, de paixão aqui em Jerusalém, no seu ministério pela Galileia e outras regiões. Jesus mostrou com clareza como ele era absolutamente humano, mas está muito claro que este Cristo Jesus, que é destacado no seu lado muito humano, principalmente na literatura de Lucas, também era divino. Portanto, ele tem origem em Deus, ele é aquele que desceu do céu na linguagem do Evangelho de João, é aquele que é o Deus encarnado entre nós. E por isso é bastante compreensível que não só ele vence a morte, como ele volta para Deus. Este retorno, esta ascensão para estar junto do Pai, reforça mais claramente a origem divina de Jesus, conforme nós podemos observar aqui quando lemos Atos capítulo 1. Mas outro detalhe particular merece uma atenção quando pensamos a respeito disso. O Jesus fala claramente que assim como ele foi para junto do Pai, ele haveria de voltar. Mais especificamente, não são palavras do próprio Jesus, mas dos anjos que aparecem naquela visão quando ele sobe para a presença de Deus Pai. E estas palavras nos dizem o quê? Que ele haverá de retornar. Esse retorno escatológico é o retorno associado com a ressurreição. Ainda hoje, aqui em Israel, entre os judeus de todo o mundo, há esperança do reino futuro de Deus, há uma esperança messiânica. E aqui nós temos um cemitério judaico, você pode olhar à minha volta, há diversas sepulturas, e alguém que passa por aqui sem conhecer da realidade, fica perguntando por que é
que essas sepulturas estão tão concentradas aqui. Uma antiga tradição afirma que quando o Mashiach ou Messias chegar e voltar, aqueles que estiverem aqui irão ressuscitar primeiro. E então o Messias entrará triunfalmente em Jerusalém para estabelecer o seu reino. Você pode contemplar, lá está a porta por onde se estabeleceu a tradição de que isso haverá de acontecer. Pois é, essa esperança que é evocada por este lugar é a esperança dos acontecimentos escatológicos finais. Estes acontecimentos envolvem, sim, o retorno de Cristo Jesus e, seguramente, a ressurreição dos mortos, sim, com o Messias Jesus que retorna quando ele haverá de voltar na ocasião da ressurreição. E assim, como vemos o reino de Deus aqui anunciado, este reino durará para sempre e ele, o Messias, sim, reinará para todo o sempre. Fica evidente na segunda parte do capítulo 1 de Atos que os próprios apóstolos não se sentiram bem com a falta de um deles. Todos sabemos que Judas se suicidou, se enforcou e que jogou o dinheiro que ele tinha recebido, aquelas 30 peças de moeda, no chão do templo para serem comprados um terreno para sepultar pessoas indigentes. Mas essa falta de o 12º apóstolo se nota particularmente quando Pedro se levanta e diz que é necessário que se escolha alguém que possa substituir a Judas. Alguém que seria, naquela tradição de 12 tribos, essa ideia de 12 discípulos, 12 apóstolos, que é tão importante na Bíblia. Agora, escolher quem e como. Como seria não ter Jesus aí para dizer seria este ou aquele. Portanto, eles trabalharam com esta ideia de que, uma vez que eles mesmos não queriam colocar seu candidato, não é nada numa escolha democrática, eles teriam que jogar sortes e deixar a sorte ser a própria indicação da parte de Deus. Não necessariamente a maneira que nós devemos escolher pastores ou líderes, e certamente não como nós devemos elevar pessoas para serem também apóstolos. A ideia é que com Matias, alguém que tivesse andado com Jesus durante os anos do seu ministério, alguém que conhecesse todos os fatos da vida de Jesus, como também da sua morte e ressurreição, que possa ser testemunha dessa ressurreição. Isso era importante, e assim o grupo seria completo. E é isso que aconteceu, e em vez de qualquer outro, a escolha de Matias. A dificuldade que nós temos, claro, e muitos têm levantado essa questão, será que Matias realmente cumpriu essa missão? Nunca mais ouvimos nada a respeito dele. E alguns sugerem que talvez o apóstolo Paulo foi a escolha que Deus fez para cumprir e completar esse número dos 12. Nós não podemos saber, não há nenhuma indicação, Lucas não indica que é tão importante que Paulo tomasse esse lugar. Mas a escolha foi feita e sabemos que o grupo já ficou completo e assim a palavra de Deus poderia continuar sendo pregada com essa autoridade apostólica. Chegando ao final do capítulo 1
depois de termos aí observado algumas questões importantes sobre a escolha de Matias, nós aqui no Monte das Oliveiras podemos até ver o que o verso 12 do primeiro capítulo nos diz, quando o texto fala: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E então eles prosseguem para o lado, para onde você está vendo, para fazer esta grande decisão no momento tão difícil da história dos discípulos de Jesus. E o que chama a atenção em tudo aquilo que nós acabamos de ver aqui? Parece que o capítulo 1 nos surpreende um pouco pelos elementos negativos e de surpresas que aparecem aqui. Veja, por exemplo, que o primeiro destaque que nos assusta com bastante certeza é o fato da referência a Judas. Não só a Judas, mas a tudo que aconteceu com Judas. Os aspectos ligados à sua morte, tudo isso é destacado. E depois os discípulos parecem ter ficado órfãos, não sabem o que fazer. Nós esperaríamos um anjo do céu, alguma espécie de interferência divina especial para que se desse continuidade aqui ao grupo dos apóstolos. Eles mesmos têm que tomar decisão e, como nós vimos, de uma maneira um tanto quanto diferente, estranha, tirando sortes. É verdade que os judeus tinham essa prática na antiguidade. A ideia é que, orando e lançando as sortes, assim como acontecia com o Urim e o Tumim, Deus de alguma forma interferiria e daria a direção, porque este universo não está vitimado pelo acaso. Mas acontece que isso não parece ser o perfil do livro de Atos, onde tem tantos milagres e coisas extraordinárias. E assim eles oram, tiram sortes, as sortes caem aqui sobre Matias. Matias é o escolhido e, para termos mais problemas e incertezas, até hoje, como nós acabamos de ouvir, não sabemos quem é de fato o 12º apóstolo. Seria Matias? Seria Paulo? Ou, como alguns sugerem, seriam os dois e, quem sabe, até algum outro a mais. Alguns teólogos chegam a sugerir que podemos ter até 15 apóstolos no Novo Testamento, ainda que todos fossem, de fato, testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas o que fica de extraordinário é observar e ver que, apesar das incertezas, apesar de tudo parecer estar caminhando de maneira equivocada, Deus permanece agindo na sua igreja, permanece dirigindo a comunidade dos discípulos através do Espírito Santo, e mesmo estas coisas que não parecem tão positivas à primeira vista, vão nos mostrar que, por trás de um cenário aparentemente sem controle, no meio do tirar de sortes, Deus age com o seu Espírito e a sua igreja prossegue triunfante para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.